Então, quanto mais a pessoa estudava a Torá, ele é uma pessoa mais elevada. Então, no resumo, falamos que até há 150 anos atrás, o foco era estudo ou de Gemara, da Talmud Babilônia, ou de Halachá para saber o que fazer. Ou de pessoas que jogam Tanakh, os 24 livros do Tanakh, para saber o nosso Tanakh. Muito bom, nossa Torá escrita. Muito bom. Há mais ou menos 150, 160 anos atrás, eh, começou em Israel um movimento. E esse movimento levou o nome de Tnuat Mussar, o movimento da ética, o movimento do Mussar. Esse movimento foi criado através de um rabino muito famoso, que ele é o principal, ou talvez um dos dois principais que começou, mas ele que ganhou o título, ele que ganhou esse nome. O nome dele foi Rabi Israel Misalant, tá bom? A cidade que ele morava na Europa foi a cidade de Salant, é o nome da cidade, e ele ganhou esse nome, Rabi Israel Misalant, de Salant, tá bom? Tem pessoas que chamam ele Rabi Israel Salanter. Salanter é de Salant, tá bom? Muito bom, cidade dele. Rabi Israel Salanter ele era um tzadik muito grande, um gaon, um gênio de Torá, estudava muito Torá, muito Raham e tal. Mas aí chegou um ponto, chegou um dia, parece um dia, que Rabi Israel, ele chegou à conclusão que se não fazer alguma mudança, vamos supor, pequena que seja, no, na Torá de Am Israel, no estudo da Torá, não vai dar certo. Rabbi Israel Salat perceberam que as pessoas estudam muita coisa. E realmente tem muito Chokhmah e muitos Rachamim e tal. Mas o crescimento, o desenvolvimento pessoal das pessoas não foi muito bom, eh, não foi uma coisa muito clara. Por quê? Tem uma expressão que, inclusive, está escrito nos nossos livros, que se chama, desculpa palavras, mas está escrito, então eu posso repetir, né? Eh, que o nome dele é Hamor Nose Sfarim. Hamor é burro, tá? Nose Sfarim é carregando livros. E a Gemara, ela chama isso uma pessoa que ele sabe muita coisa, tá bom? E, aliás, pode ser que ele sabe muita coisa de Torá. Ele sabe muitos livros, ele sabe de cor às vezes, ele sabe sem olhar, sabe, lembrando tudo. Mas na prática, é como um burro, burro carregando livros. Esse livro, essa pessoa, ele é um burro. Vamos supor a palavra, tá bom? Tipo, é um animal, um ser vivo, tá bom? Aqui no mundo. E a diferença entre ele e entre outra pessoa, a única diferença é que ele está carregando uns 300 livros. Em vez de carregar nas costas dele, ele carrega dentro do cérebro dele. Mas isso não fez nenhuma diferença nele. Ele não virou uma pessoa melhor. O comportamento dele, atitudes dele, tá tudo igual. Como ele trata as pessoas, como ele atende, como ele fala, como ele olha, como ele. Tudo igual. Tudo errado. Então, desculpa a palavra, mas o que que adianta ele saber tanta Torá? O que que adianta? Se a Torá não mudou ele, não fez ele ser uma pessoa melhor, a Torá não fez ele ser um ser humano melhor, que sabe respeitar outras pessoas mais, que sabe correr atrás de ajudar outras pessoas, de ser uma pessoa mais calma, mais tranquilo, mais feliz. O que que adianta? Hoje tem um computador, tem chip desse tamanho, que sabe toda a Torá de cor. Tem um chip desse tamanho hoje, que tem tudo gravado lá dentro. Então é isso que Hashem quer de mim? Não, não. Hashem quer de mim outra coisa.
Claro, Hashem queria de mim estudar a Torá de cada um de nós e saber. Mas se essa Torá e esse estudo não muda você, não faz você uma pessoa mais honesta, mais feliz, mais tranquilo, mais de bondade, mais de sorriso para o outro, mais de ajuda. Então, o que que adiantou? A Hashem não procura computadores. Não. Claro, Hashem quer pessoas que sabem muita coisa, mas também que são pessoas melhores. Tudo isso pensou Rabbi Israel Salant há mais ou menos 160 anos atrás. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Isso que pensou Rabbi Israel Salant. E aí ele veio, ele começou esse movimento. E no movimento dele ele falou o seguinte: é, se as pessoas não vão começar a ser pessoas melhores, não vão começar a ser pessoas melhores, então o que que adiantou tudo isso? E ele começou e abriu um movimento da ética, chama Tnuat Mussar. E o nome dele que ele levou é Avit Tnuat Mussar, o pai do movimento da ética. É, qual foi o objetivo e qual foi a finalidade dele? O objetivo dele foi das pessoas estudarem todo dia ética, Mussar, para trabalhar as características das pessoas, para ser uma pessoa melhor. E aí, a toda a Torá que você estuda, aí valeu a pena. Aí você sabe muita coisa, e você carrega muita informação, muitos livros, Baruch Hashem, mas também você é uma pessoa melhor. A Torá mudou você. Você virou uma pessoa mais honesta, uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que procura sempre ajudar os outros, etc. Tal. Aí valeu a pena. Isso que Hashem quer. Tem que saber, pessoal, eu estou resumindo para vocês essa história toda, tá bom? São anos dessa história, tá bom? Tem que saber que na época, quando ele começou, dezenas, se não centenas, dos maiores rabinos na época saíram contra esse novo movimento. Saíram contra ele. Tá certo? Por quê? Porque falaram para ele, como é que você vai mudar aqui o estudo no Shishivot? Não, até hoje no Yeshivot estudaram o quê? Ou Gemara ou Halakha, como que já antecipei. Ou Gemara ou Halakha, vai continuar. Você vai começar a mudar aqui? Não pode mudar. A gente no judaísmo, a gente não gosta de mudanças. Sabe por quê? Porque quando começa a mudar, opa, agora é perigoso. A gente não muda. A gente continua. A gente, às vezes mexer um pouquinho para cá, para lá, mas não muda. Se começar a mudar, então pode dar errado. Aí você começar a mudar, não aceitavam. E discutiam com ele, pessoal, durante muitos anos. E grandes rabinos discutiam com ele. Grandes tzadikim não aceitavam. E Rabi Israel Salant, aliás, que ele conheceu também o Hafetz Haim, o famoso Hafetz Haim, conheceu ele, encontraram os dois, conversaram. É, Rabi Israel Salant insistiu para continuar com essa. Pessoal, praticamente ele tentou mudar uma coisa na alma do mundo da Torá de Am Israel na época. Ele praticamente falou, pessoal, se a pessoa vai estudar o dia todo Gemara, ou vai estudar Alahá o dia todo, vai acabar sendo um burro carregando livros. Ele vai saber todos os livros de cor, todos os livros que tem aqui vai saber de cor, não mudou nada. Ras Khalil, quando ele fica nervoso, ele consegue ofender alguém publicamente, ele humilha alguém, ele briga com todo mundo, fica nervoso com todo mundo. Então, o que que adianta ele carregar tantos livros nas costas dele? Ou no cérebro dele? Se não mudou uma característica dele. Uma. Então,
tem que mudar isso. Aí e ele começou a implantar que nos yeshivot na Europa toda vão começar a estudar. Ele tinha muita força, né? Ele brigou muito e conseguiu. Depois de dezenas de anos, e temos que saber que hoje, pessoal, hoje em dia, 2024, não tem uma yeshiva no mundo, não tem uma yeshiva no mundo que não tem ao menos meia hora, 30 minutos de mussar de ética por dia. O mérito é de quem? É do Rabi Israel Misalant, há 160 anos atrás, que brigou e brigou e brigou. E falou: se não estudar Mussar, se o Yehudi não vai estudar ética judaica, como se comportar e como melhorar suas características, então vai acontecer em cada um de nós o que falou o rei Salomão. O que o rei Salomão falou no Sefer Mishlei? O rei Salomão falou o seguinte: o Passuco no Sefer Mishlei, diz o seguinte: Air pere Adam Ivaled. Eu vou traduzir para vocês. Falou o rei Salomão o seguinte: o ser humano, quando ele nasce, cada um de nós, nasce como animal. Air, air, pessoal, é um animal pequeno, tá bom? Vamos supor um burro pequeno. Um burro pequeno que nasce, ele pula para cá, lá, quebra isso, quebra aquilo, vai fazendo bagunça toda. Shlomo Amelech, o rei Salomão, mais sábio de todo mundo, falou o seguinte: o ser humano nasce como um animal. Qual a diferença? A diferença é que ele nasceu no hospital, o animal nasceu na rua. Ele tem quatro pernas, ele tem duas. Ele sabe falar e ele não sabe falar. Claro, há algumas diferenças grandes, não tem dúvida. Mas, além disso, no comportamento, é a mesma coisa. Os dois nascem, fazem bagunça, a criança pequena nasce e tal, vai quebrar isso, vai gritar aqui, vai fazer isso. Opa, opa, quando a gente vai começar a ver a diferença? Quando os pais dele vão começar a educar ele. Meu filho, não pode gritar. Meu filho, quando pedir, tem que falar, por favor. Quando pegar, tem que falar, muito obrigado. Meu filho, não pode brigar com um amigo. Minha filha, não é bonito ofender a seu amigo, a sua amiga, no meio da sala de aula, para de frente do mundo? Você está ofendendo ele, humilhando ele, não é bonito. Ah, é verdade, não é bonito. Aí vai crescendo, vai crescendo. Falou Shlomo Amelech, Air Pere, um animal selvagem, nasce o ser humano. Igual, igual. Nasce um animal, como animal. Adam e Valed, o ser humano nasce. Quanto tem diferença? A diferença tem se você, durante a sua vida, dedicou um tempo quase diário para estudar ética, para estudar, para conversar e para pensar ética judaica, comportamentos, midot, características, trabalhar as suas características, de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que sabe ceder, que sabe abrir mão, de ser uma pessoa que sabe tomar cuidado do cavalo do seu amigo, de ser uma pessoa que antes de falar, pensa, peraí, mas se falar isso, pode ser que vai ofender ele. Então não vou falar. Opa! Agora você é um ser humano que Hashem chamou ele Adam, ser humano. Porque senão, não há diferença entre você e animal. Que os dois fazem sem pensar. Agora não faço sem pensar. Animal continua fazendo sem pensar, chutar e fazer o quê? O que quiser, e você não. Sabe por quê? Porque você estudou Mussar, ética. Isso falou Rabbi Israel Missalant. Sem ética, a pessoa vai nascer como animal, desculpa palavras, vai viver como animal e, infelizmente, vai morrer como animal. Qual é a única diferença? A única diferença é que animal não ganha dinheiro, o ser humano que sim,
O animal não tem, vamos supor, uma casa bonita como o ser humano. O animal não sabe falar como o ser humano. Isso, animal come e bebe, ser humano faz a mesma coisa. Animal grita e briga e chuta, ser humano a mesma coisa. Os dois vivem aqui no mundo, indo para cá, indo para lá, come, bebe, briga, vive, Baruch Hashem, depois vai morrer. Falou o rei Salomão, nasceu como animal, viveu como animal e morreu como animal. A diferença é quando você quebra essa, é quando você começa a estudar ética. Aí nasceu como animal, não, como ser vivo. Porém, a partir de agora, é nosso animal mais. Eu tenho ética, eu tenho o mínimo de respeito com o outro. Eu sei como tomar cuidado com o kavod de outra pessoa. Como tomar cuidado de não ofender, de escutar, de ajudar, de perceber que essa pessoa precisa de um sorriso. E aí sou pessoa melhor. Isso foi a ideia do Rabbi Israel Salant, quando ele começou esse movimento da ética. E aí, realmente, como falamos, deu certo. E Rabbi Israel Salant eh, conseguiu implantar a sua ideia. E como eu te falei, até hoje não tem uma yeshiva no mundo que pelo menos 30 minutos de Mussar tenha. E tem dezenas, centenas de livros de Mussar hoje para estudar. Dezenas traduzidos para português também, Baruch Hashem, eh, os portões da Teshuvá, os caminhos dos justos, tem várias dezenas de livros que traduziram para português. São livros que tratam as características da pessoa. E isso foi um grande sucesso de Tnuat Mussar, que falou, Rabbi Sam, senão, o que adianta a pessoa saber e saber, saber? Se não for uma pessoa melhor. É, então, isso foi uma introdução pequena para pensar um pouco sobre esse assunto que é do crescimento e da criação, na verdade, da ética da Mussar. Mas eu gostaria hoje de contar para vocês uma história que essa história não é muito conhecida, não muito conhecida, mas vale a pena saber ela. Essa história, ela faz parte, pessoal, daquela criação, na verdade, do porquê que ele criou. Então, eu vou contar para vocês uma história. E com essa história vai servir como introdução para o nosso ciclo de aulas, tá bom? Essa história não é muito conhecida, mas é uma história que nos livros, lá no passado, ela aparece em vários livros, então vale a pena. Os livros eles falam o porquê. O que fez Rabbi Israel Salant abrir e começar esse movimento da ética? Então, conta-se o seguinte, que a história que fez ele tomar essa decisão e sair contra de dezenas, de centenas de rabinos na época, de mudar o ciclo do estudo do Yeshiva, foi a seguinte história que chocou o Rabbi Sami Salant, e aí ele falou, não tem como continuar assim, tem que começar a mudar e melhorar as características através de estudo diário de Mussar. E o que foi? Foi o seguinte, na cidade do Rabbi Sami Salant, pessoal, na cidade dele, o que aconteceu foi o seguinte: o, teve na cidade dois sapateiros, tá bom? Dois sapateiros na cidade do Rabi Salam Salam. Um sapateiro na cidade dele, tá bom? O primeiro sapateiro, um dia, não sei o que ele fez, mas fez alguns negócios aí, algum business aí que ele fez, e ele virou uma pessoa rica. Baruch Hashem, sapateiro, uma pessoa muito humilde, muito simples, virou uma pessoa rica. O sapateiro virou rico, Baruch Hashem, rico. Muito bom. O outro sapateiro continuou simples, humilde, meio pobre assim. Bom, então, não, acabou. A cidade continua com um sapateiro só, um rico que era sapateiro, não é sapateiro mais, e o outro é sapateiro que agora é pobre, continua. Pessoal, esse sapateiro rico
largou o trabalho dele, claro, virou rico e tal. Então, passou um tempo, ele ficou tão rico, tão famoso, tão especial, que ofereceram para ele ter um shidur, um casamento com o filho dele, com a filha do rabino chefe da cidade. Nessa época, tá? Essa é uma história verídica, pessoal, tá bom? Não é metáfora, é uma história verídica. Essa história que chocou o Rabbi Israel Missalan. Bom, אז, ofereceu para o sapateiro rico, pessoa importante, família importante, uma casa bonita, uau. Bom, ofereceu para ele casar. Bom, mas o filho dele com a filha do rabino-chefe da cidade e marcaram um casamento. O outro sapateiro, que continuou pobre e simples e humilde e tal, tinha muita inveja, muita inveja. Do amigo dele, que de um dia para o outro virou rico, e não só rico, virou importante, rico, e de repente ofereceu para ele um shidur, assim, um casamento tão especial, tal, e todo mundo agora fala com ele, e ele, pô, ele ficou muito machucado muita inveja, infelizmente. E a gente sabe que no livro Ética dos Pais está escrito que a inveja é uma das características que pode acabar com o ser humano, motzi'in et ha'adam min ha'olam, pode acabar tirando essa pessoa do mundo, tirando o mundo, ou seja, tirando a pessoa de si. A pessoa pode perder tudo que ele tem, todo cavalo, toda riqueza, toda família, por causa de uma inveja. Ele tem inveja, às vezes, do dinheiro do outro, às vezes inveja da família do outro, às vezes inveja de outra coisa do outro que tem, e pode acabar estragando tudo que ele tem, por causa dessa inveja. Isso está escrito na Mishnah, no livro do Ética dos Pais, porque Avot. Motzi'in et não pode a pessoa tirar a pessoa de si. E acabou tirando o nosso sapateiro de si. O nosso sapateiro, ele procurou um jovem de 18 anos, e falou para ele só, jovem, você quer ganhar um dinheirinho aí? Sim, eu quero. Então faz o seguinte, escuta só. Amanhã, na quarta-feira à noite, vai ser o casamento do filho do sapateiro rico, do meu amigo que virou rico agora, com a filha do rabino da cidade. Casamento com 1.000 pessoas, no salão mais bonito da cidade. Eu quero o seguinte, eu quero que quando começar a roubar, todo mundo olhando lá, momento ápice do casamento, eu quero que você sobe na roupa. Estou verídico, pessoal. Eu quero que você sobe na roupa e você pega no seu bolso um martelinho pequeno, martelo pequeno, e alguns pregos pequenos, tá? E aí você vai até o rico, o ex-sapateiro, tá? Que agora é rico, e você chega até ele tudo concentrado lá no casamento do filho dele, tá? Um momento tão especial. E você vai até ele e você aponta no sapato dele, desculpa, no seu sapato do jovem, e mostra para ele e fala para ele o seguinte: Senhor Rico, eh, você era sapateiro, não? Você consegue consertar o meu sapato aqui que está rasgado, que está ruim? E se ele vai falar para você, não, não posso, que eu estou aqui sem material, você tira do seu bolso o martelo e o prego, tá bom? E mostra para ele, tenho aqui, você pode fazer agora. Só isso que eu quero. Se você fizer isso, vou dar para você US$ 1.000. Bom, jovem, sabe, brincalhão. Por que não? US$ 1.000, fácil, subir no palco, falar com alguém, sem fazer muita bagunça. Então, pessoal, chegou o dia do casamento, o nosso jovem chegou no casamento, 1.000 pessoas, ele subiu no palco, aquela história toda, subiu no palco e agora chegou até o sapato dele, estava rasgado, claro, ele chegou com o sapato assim, e chegou até o sapateiro, o rico, falou para ele, "Oh, desculpa, o sapato está rasgado, você consegue consertar?" Olhou para ele, falou, o quê? Ele não entendeu, não, sabe? Não caiu assim, não entendeu. Mas o que é isso? Não, o sapato aqui. Aí logo falou, não, estou sem material aqui, sem material para trabalhar. Não tem problema, está aqui, o martelo está aqui. Tem. É, então, você já entendeu que o Rico passou uma vergonha muito grande quando ele ofendeu ele publicamente
e lembrou para ele o passado dele, como que ele era pobre e tal, a história toda. É, e aí, é, ele levantou os olhos dele, o sapateiro, o rico, e olhou e viu que na frente dele, na primeira fileira, quem senta é o seu amigo sapateiro atual, que continua sapateiro, rindo até os céus, rindo sem parar. Tá bom? Pessoal, a história verídica já falei duas vezes. O sapateiro rico acabou desmaiando na roupa, desmaiando. É, bom, desmaiou, parou a roupa, médicos, tal, acordaram nele e depois continuou um pouco, tá. E a piada, pessoal, essa história verídica, como que eu contei ela aqui, ela chegou até os ouvidos de quem? Do Rabi Israel Misalant. E Rabi Israel Misalant falou o seguinte: se um ser humano pode chegar até este ponto, então tem alguma coisa está errada. Alguma coisa nas características dos Yehudim de Am Israel, alguma coisa está errada. Alguma coisa está podre. Alguma coisa está estragada. Não tem como. Todo mundo com Torá, todo mundo estudando, todo mundo sabendo, e se comporta assim, alguma coisa está errada. E isso fez Rabbi Israel Salant, tá certo? Começou a movimentar esse movimento de ética, até que demorou alguns anos e começou. Essa é a história, pessoal, tá bom? Pessoal, tem uma discussão sobre essa história, a seguinte discussão. Tem opinião que dizem, e a gente não sabe a história, e a resposta, e na verdade não muda muito a resposta, mas é interessante ver isso, isso vai ajudar para nós na nossa introdução. Tem uma opinião que diz, peraí, o que é que incomodou Rabbi Israel Salam? É, aquele sapateiro pobre que tinha inveja, tem um maluco no mundo, é maluquice. Que a inveja dele levou ele até esse ponto. Por isso tem que mudar o mundo. Por isso tem que começar a estudar ética. Uma pessoa que se comporta como, não sei como, como uma pessoa sem nenhum caráter. Que é isso? O que você faz? Como é que você faz isso? Não pode ser grande raham saber que é por. Mas tem uma pessoa, vamos supor, um mexicano, tem um maluco que se comporta assim. Por isso o mundo todo tem que estudar Mussar. Tem um maluco que vai fazer agora o mundo todo da Torá mudar o ciclo do estudo para já Mussar? Ah, não pode ser. Não pode ser. Por um maluco, ninguém faz isso. É um comportamento completamente errado. Não tem como por uma pessoa vai mudar a vida é uma coisa, alguma coisa errada. Ok? Bom, isso é um lado que, por que que ele começou? É, por isso, veio a segunda opinião. E o segundo opinião diz o seguinte: não, o que que incomodou Rabi Salant? Não incomodou ele, eh, não incomodou ele o sapateiro pobre, que esse aqui é maluco, esquece. Por isso a gente não vai mudar. Mas incomodou ele, o seguinte: incomodou ele o sapateiro rico. Isso que atrapalhou. O rico que foi humilhado publicamente. Ele que incomodou Rabi Salant. O quê? Uau, caraca, que não fez nada, coitado ele. Sabe o que que ele fez? Olha só, sapateiro rico. Rico agora, sapateiro no passado. Pensou Rabbi Sami Salat. Deixa eu perguntar a você. E aí? E aí? Alguém ofendeu você? Ofendeu, não tem dúvida. Por isso você tem que desmaiar? Porque alguém ofendeu você?
Por isso você tem que acabar com sua vida. Cadê a sua emuná que tem na Hashem aqui no mundo, que está tomando conta aqui nas coisas? E se isso aconteceu com você, então era para acontecer. Você pode um pouco não gostar, não entender, mas desmaiar é isso que faz você. Então você não acredita que tem na Hashem no mundo? Se você acreditasse que tem na Hashem no mundo, então você sabia, o mínimo é saber o quê? Que se tem Hashem no mundo, às vezes, Hashem sabe, talvez tenha uma coisa, uma conta para pagar lá em cima. Hashem mandou alguém para mim. Claro, não precisa correr atrás disso, tudo bem. Agora, desmaiar? Nossa, tem que usar um pouco de ética judaica, trabalhar as suas midot, suas características, ser um pouco mais humilde, ser um pouco mais uma pessoa mais. Não tem como. Isso que incomodou o Rabbi Sami. Então, mas alguém falou para você, por isso tem que desmaiar, por isso tem que brigar, por isso tem que gritar. Outros casos, tá bom? Por isso tem que brigar com ele. Mas ele falou. Mas ele não falou. Ele esqueceu. Ele deu parabéns, não deu parabéns, chamou você, não convidou, convidou. Tá bom, tudo bem. Talvez ele errou. Ele errou que não me ligou. Não me ligou no meu aniversário. Tudo bem, ele errou, não tem dúvida. Por isso tem que brigar, discutir, falar lashon hara, falar mal, brigar, tudo isso. Isso que incomodou o Rabbi Sami. Chegou um ponto de desmaiar. Macará, o que houve? Esse é o segundo opinião. E o terceiro e último opinião, e com isso vamos fechar, é que o que incomodou o Rabbi Sami não foi nem no primeiro e nem no segundo sapateiro. Nem no rico e nem no sapateiro atual. O que incomodou o Rabbi Sami é outra coisa. Incomodou ele é, o público. O público, vocês estão aqui, vocês estão vendo, e ninguém faz nada. Ninguém chamou a atenção do sapateiro, do segundo, do atual. Nada. Ninguém parou ele. Viu o jovem subindo no palco. Ninguém foi lá para chamar ele, para gritar com ele. Como é que você faz isso? Continua casamento normal. Alguma coisa está errada. Se ninguém se incomoda com isso, com uma característica tão errada, com um comportamento tão errado, alguma coisa está errada. Pessoal, a gente não sabe, a gente não vai saber, na verdade, o que incomodou. Mas os três assuntos que a gente falou, que envolvem a ética judaica, comportamento, desenvolvimento pessoal, dos midot, das características de cada um de nós, de ser mais humilde, de ser mais tranquilo, de ser mais feliz, de não ter inveja, de não ter raiva, de não ter nervosismo, de não ter tristeza, de saber agradecer, de saber ceder, de saber abrir mão, de saber perdoar e desculpar. Isso que fez Rabbi Israel Nissalant começar esse movimento de ética. E esse movimento que mudou a linha de pensamento no mundo judaico. E hoje, como que já falei, não tem uma yeshiva no mundo, um lugar, um centro de Torá que não fala sobre isso. A grande maioria das palestras dos rabinos nas sinagogas, na diáspora, de Parashat Shavua, então, sempre, se não 99 envolvem sempre assuntos de ética judaica, de comportamento para cá, para lá, de comportamento. E a nossa reunião aqui, o nosso encontro semanal, que vai ser aqui, Bezat Hashem, a gente vai tratar e vamos trabalhar algumas características principais
que a gente vai falar, vamos conversar e vamos entender como podemos trabalhar. Temos que saber que esse tipo de estudo é estudo que Rabi Israel Misalant, o povo, ele falou que se a pessoa consegue viver aqui no mundo e consertar uma característica na sua vida, uma, aí é ótimo. É difícil mudar. Mas só o fato de a gente conversar sobre isso e tal, a gente vai acabar pensando, lembrando, tal, tomar cuidado mais, ser uma pessoa melhor, mais humilde, mais menos nervoso, menos raiva, menos reclamação, menos crítica, menos crítica, tá bom? Ter força interna dentro de você, de saber o seu valor, de saber a sua força, de não cair de cada coisa pequena, ficar Bezerra Hashem, que vamos ter esse mérito de crescer Bezerra Hashem, juntos. Eu falo aqui, eu falo para vocês, pessoal, mas na verdade eu falo para mim, tá bom? Eu não posso falar sozinho, então eu falo para vocês, mas na verdade é para mim, para eu crescer, para eu melhorar, Bezerra Hashem. As aulas estão sendo gravadas, depois vamos mandar lá o. E já que eu falei aqui com os amigos, então eu vou também, hoje eu vou postar no grupo do WhatsApp, os dois links de grupo de WhatsApp que eu tenho, onde eu mando quase diariamente uma mensagem curta de Mussar, áudio pequeno, curto, diariamente, e tem outro grupo que eu mando lá, Alachot de Shabbat, também muito curto, uns 60 segundos por dia, muito curto. Quem quiser pode entrar no grupo e receber essas mensagens. E Bezerra Hashem, vamos divulgar a aula para a semana que vem, para vocês virem participar, podem chamar os amigos, as amigas, e Bezerra Hashem, que Hashem vai abençoar vocês com muita brachá, e com muita simcha, e com muita atzlachá, Bezerra Hashem. Tá bom? אז זהו, quem quiser acrescentar alguma coisa, eh, já pode, o microfone está aberto, o microfone todo está aberto. Eh, Eu acho que sim. Está aberto o microfone, não sei como fazer isso. Está aberto. Espera aí. E agora. Muito bom, Rabino. Muito boa a ilustração. É isso aí. Pessoal, tudo de bom. Laila Tov, Besorot Tovot. Muito obrigado por todos. Tá bom? E Bezrat Hashem. Muitas brachot para vocês todos, tá bom? Muitas brachot. Tudo de Amém e bom. amém. Amém. Chicoia. Bom, Maurício, como vai, Maurício? Amém. Tudo bem? Toda rabá. Baruch Hashem. כל הכבוד, כל הכבוד. Quem quiser, quem mandou aqui, quem em particular, quem depois a gente vai divulgar, eu vou Chicoia, pedir eles Arazi. divulgar Obrigada, o, Rabino. Muito bom. a gravação da bom? Escoia, Arazi. Escoia. Escolha vocês, Obrigado. Belo. escolha. Desde o Chile acá, um abraço, muito bom show. Escolha, Maurício, abraço. Azak Baru. Obrigado, obrigado, boa noite. Isso aí.